é muito crítico ficar parado. E você tem o custo também de recursos parados, né? É o computador, é o colaborador que está sem fazer nada ali porque está sem o computador. Então, quando você tem um dano assim, você precisa pensar quanto tempo eu preciso que minha empresa volte a funcionar. E isso é fundamental. E aí, com base nisso, você vai estudar estratégias, porque tudo tem um custo também. Se você quer que volte em 15 minutos, em meia hora, é um preço. Agora, se você tem uma semana para voltar, já é um outro preço, porque você vai pensar em estratégias diferentes para baratear isso aí. Então, a gente não tem uma receita mágica para todo mundo, mas a gente consegue desenhar, né, personalizado ali para aquele tipo de problema. Por exemplo, uma loja é diferente de uma clínica médica que atende inúmeros pacientes, onde, imagina, tem 10, 15 médicos ali, né? E com, sei lá, 50, 100 consultas por dia, um movimento de coisa ali, e uma loja ali que ele pode fazer até na mão a nota fiscal ali, dependendo, né? E Sim. depois lança tudo. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Além da Gestão. Hoje é o nosso 15º episódio. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, que hoje o podcast está incrível. Tenho como convidado aqui o meu consultor em TI, Rafael Pereira. Rafa, muito obrigada por estar aqui. Sei que sua vida é super corrida e você arrumou um jeitinho na agenda para vir falar um pouquinho da sua experiência para a gente. Bom, agradeço o convite inicialmente. É sempre uma honra estar com você e participar aqui dos seus eventos e aqui no podcast. E vamos falar de um assunto muito importante que eu gosto muito de falar, porque a segurança da informação é algo que as pessoas não dão tanta importância ainda e é um fator crucial hoje para as empresas e para a credibilidade das empresas também, né? Então é um prazer, eu gosto de falar desse assunto e estou aqui à sua disposição. Que legal. Mas antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, em especial ao Instituto Fabiana Carvalho, que é o realizador desse podcast. Nós somos uma empresa especializada em treinamentos, análise de perfil comportamental, palestras, mentorias em gestão de negócios e desenvolvimento pessoal e profissional. Quero agradecer também à Clínica Clindê. É uma clínica de estética e quiropraxia que existe há 11 anos aqui na cidade de Itu. Meu muito obrigado. Rafa, quando a gente fala em segurança de dados, quando a gente fala em TI, muitas vezes o empreendedor, aquele que é pequeno, que é eu presa, ou tem um ou dois funcionários, ele acha que isso é para grandes organizações, para a indústria, e na realidade não, né? Uma vez que Exato. você tem um negócio, ou você que é pai, mãe, né? Que a gente vai falar sobre isso também, Exato. a gente sabe da importância. Então, eu gostaria que você começasse explicando quais são, assim, os perigos que a pessoa que não se atenta a isso pode estar passando. Vamos lá. Olha, eu gosto de fazer sempre um comparativo, né, dizendo que o mundo real e o mundo virtual, eles são espelhos um do outro. Então, todas as mazelas do mundo real você vai encontrar no mundo digital, assim como as coisas boas também, né? E falando das mazelas, a gente tem toda essa gama de crimes que acontecem: roubo, furto, sequestro, é um sequestro diferente que a gente vai falar um pouquinho, e a gente tem também a parte de pedofilia, a gente tem que falar nesse assunto, né? Muito, né? Para quem é pai e mãe que está assistindo aqui, né? Então, assim, a gente precisa se blindar. Então, de novo, um paralelo com o mundo real, a gente tranca a porta de casa, tranca a porta do escritório, fecha as janelas, põe alarme, e o computador que tem acesso para o mundo inteiro, a gente deixa aberto. Sim. Então, é muito importante que a gente tome essas medidas, né, para proteger. Então, a gente pode dizer assim, a segurança da informação, ela começa no mundo físico. Então, por exemplo, em grandes empresas, o acesso à empresa, o acesso físico, o crachá de identificação, a passagem numa catraca eletrônica que tem aqui no prédio, por exemplo. Isso já é o início de uma proteção da segurança, a segurança de informação. E aí você tem as medidas, uma rede
por exemplo. Então, acontece muito das empresas terem uma rede Wi-Fi e fornecer o acesso para pessoas de fora. Então, assim, muitos aplicativos que a pessoa coloca no celular, ele dá lá as permissões de acesso. Dentre as permissões tem lá de descobrir outros dispositivos naquela rede. Aí você vai lá e permite. Aí entra na rede da empresa. Aí na empresa tem todo um sistema de segurança e um cara lá na Tailândia está sabendo todos os dispositivos que tem na rede porque entrou um dispositivo desprotegido na rede da empresa. Então a gente precisa pensar nessas questões, né, para proteger a empresa, e a gente tem que prestar atenção também em casa. Muitas vezes você dá acesso até a uma câmera da sua casa porque está na mesma rede desse celular. Então, quando tem criança que fica baixando joguinho, essas coisas, a gente precisa controlar o que eles têm acesso. E a gente pode ir além no que tem acesso, que eu brinco, assim, bastante. É uma brincadeira, mas tem um fundo bem, bem trágico por trás, que o mundo tem muitas desgraças. E a gente tem acesso a essas desgraças muito fácil na internet. Então, é como se você pegar uma criança, você pega uma criança sem um celular, ou com um celular sem supervisão, e você deixa lá ela mexendo sem você saber o que está acontecendo, é você chegar na Cracolândia, abrir a porta do carro, falar para a criança, desce, e depois eu te pego. Sim. E você não sabe o que ela está fazendo e os riscos que ela está correndo ali, né? Então, é importante a gente estar em cima das crianças. Se quiser, a gente pode conversar um pouquinho dessas ferramentas, né? Disponíveis aí, que tem, por exemplo, do Google, tem o Family Link, que você pode instalar no celular da criança e no do pai, e você monitora até o tempo que ela vai usar o aplicativo, quais aplicativos pode. Ela vai baixar alguma coisa, vai pedir autorização para o pai autoriza pelo próprio celular dele, se ela pode baixar ou não. Então, assim, são várias medidas que você pode fazer, primeiro, para a criança ter o controle, você ter o controle do que a criança está fazendo ali, e do tempo que ela está ficando, que isso é importante também, né? Sim. Na psicologia tem lá o alimento cognitivo, então, assim, é o que está alimentando, está formando, né, o imaginário da criança ali. Se ela tem acesso a coisas que não condizem com a idade dela, você está criando uma visão de mundo totalmente deturpada para ela, né? Sim. Então, é importante a gente, até essa questão de tempo de criança, de ficar no celular, em dispositivos, e principalmente o que ela está fazendo nesse tempo, né? Isso vale para tudo. Sim, e a gente não imagina, mas tem uma indústria muito grande por detrás, né, desse mundo digital, como você citou, a própria pedofilia, né, é um mercado aí, sei lá, bilionário, sei lá, que ganham muito dinheiro com imagens, né, de crianças. Tem essa questão também de golpes, né, quantos bandidos a gente vê que tem uma puta de uma estrutura, como se fosse uma empresa mesmo, focada só em dar golpe pelo celular, seja pelo WhatsApp, enfim, eu falo porque minha mãe já caiu, né. Então, a gente tem que estar atento e se proteger, como você falou, a gente tranca a porta, né, coloca cerca elétrica, faz de tudo para ter segurança na nossa casa, e no computador, no tablet, no celular, a gente deixa aí aberto, né, para Exato. qualquer pessoa entrar. Começando aí para essa parte dos pais, né? Muitos acham que às vezes só de colocar o Norton antivírus ou qualquer antivírus aí é o suficiente. Na realidade, o que mais teria que fazer, Rafa? Então, vamos lá. Assim como eu falei, né? Assim, começa pelo mundo físico. Acho que a primeira coisa é o pai conversar com o filho, orientar de tudo que acontece, de tudo que é possível. Assim, a gente não precisa entrar nos detalhes, mas deixar claro assim, olha, tem coisas que não são para sua idade, que a gente gostaria que você não tivesse acesso, então a gente vai bloquear. Como é se explicar, né? Assim como um desenho, eu faço questão de ver os desenhos que meus filhos assistem para ver se condizem com a idade, tudo. Depois disso, você começa a mostrar que o dispositivo ali, ele é uma janela para o mundo. Então, que ele precisa ter atenção. E hoje você tem também a questão de o próprio dispositivo ser usado para crime por terceiros e você ser responsabilizado. Então, isso é muito delicado. Acontece muito, por exemplo, de fazerem, infecta vários computadores e usam esses computadores todos juntos ali para atacar uma determinada empresa. Às vezes a sua máquina está sendo usada ali, você nem está sabendo, para atacar
uma empresa. Sabe-se que utilizam disso, então é difícil vir alguma sanção legal, né? Uhum. Mas pode acontecer, dependendo da situação. E pode acontecer também de usarem para crimes como, por exemplo, pedofilia, e você vai explicar como isso aí, né? Até você se dar conta do problema ali, o problema já cresceu demais. Então, assim, com a criança, a gente precisa, primeira coisa é conscientizar, conversar bastante e tomar as medidas para você monitorar. Você tem que ter uma supervisão Uhum. de adulto. Como eu disse lá da Cracolândia, você não vai deixar a criança largada lá. E hoje você tem acesso a absolutamente tudo na internet. Se você for ver o tráfego de dados de pornô no mundo, assim, mas deve ser beirando uns 60% do tráfego mundial é pornografia. Então, assim, isso tá a 2 cliques, né, do seu filho. Exatamente. Então, você precisa monitorar. Você tem formas de monitorar, de travar ali o acesso dele. Você restringe o acesso, por exemplo, à pornografia, a redes sociais, bebida alcoólica, armas, né, violência, automutilação. Isso é um problema seríssimo com pré-adolescente, adolescente. Tem certos desafios, por exemplo, que surgem aí de vez em quando. Um recente era que quem conseguia inalar mais tempo um desodorante. Imagina quantos produtos químicos não tem ali dentro e você aperta o próprio gás que tem ali para ele ser aerosol, aquilo congela por dentro. E crianças morreram fazendo isso. Tem desafios, por exemplo, que a pessoa tem que se equilibrar na beirada de uma sacada. E eles fazem isso. Então, a gente precisa estar ciente do círculo, né, de amizades ali, o que está passando entre as crianças, os adolescentes e tal. E quando você consegue restringir essa questão de automutilação, são palavras-chave. Aí você tem inteligência artificial por trás, dependendo da ferramenta que se utiliza, que ele consegue identificar ali se é um desafio desse, se é alguma coisa assim, e ele já bloqueia o acesso. E você tem essa questão do conteúdo adulto para criança. Muitas vezes não é nem o conteúdo em si, mas um cara, ele vai ali, conversa, e você sabe, trabalhei na Justiça Federal, a gente pegava o processo ali de pedofilia e assim, a pessoa jamais você ia imaginar que o cara é um pedófilo. Assim, é um tiozinho da banca de jornal, sabe, assim, super tranquilo, tal, a imagem dele. E por trás era um cara que faz uma atrocidade dessa. Então, assim, eles se passam, hoje com o ChatGPT, então, você consegue simular, né, como uma criança de 7, 8 anos falaria tal coisa. E o ChatGPT vai lá e faz para você, até com os cacuetes de linguagem, assim, né, imitando uma pessoa de determinada faixa etária para ele se passar por uma pessoa. Que coisa, não? Então, assim, a gente precisa estar em cima. A primeira coisa, assim, a gente não pode culpar todo mundo se não assumir a própria responsabilidade como pai de proteger as crianças. Mas a gente sabe que muitas vezes aquele negócio, ela tá vendo um vídeo inocente e aparece uma propaganda, né, talvez inapropriada ali para ela. Então, se você coloca ali um perfil, que é um perfil de criança, de 5 a 7 anos, 7 a 9 anos, tal, ele consegue identificar ali o que é pertinente ou não e ele bloqueia esse tipo de coisa. O próprio YouTube faz isso, né? Você pode fazer um perfil de criança, Netflix, todos esses streamings, eles têm, né? Então, o perfil de criança ali, ele não vai aparecer um filme com violência, com drogas, com sexo, assim, porque ele sabe que é para criança. E aí o perfil adulto você vai lá e coloca a senha, essas coisas para a criança não acessar. E é indicado também fazer um bloqueio para a questão de funcionário, né? Por exemplo, eu tenho uma funcionária, ou independente da quantidade, mas para que o funcionário não comece a acessar com o computador da empresa sites que muitas vezes a gente sabe que é cilada, né? Sim, e aí você tem diversas formas de você bloquear, mas você faz essa restrição também de acesso. E não é nem questão de crime, muitas vezes é produtividade, né? A pessoa fica muito em rede social, muito no YouTube, essas coisas, Pornografia. pornografia. Inclusive, não vou saber de cabeça agora aqui a estatística, mas também, assim, beirando 80% dos acessos à pornografia são no ambiente de trabalho. Uhum. É uma coisa inacreditável, mas é fato isso. Então, se você consegue bloquear, dependendo da ferramenta, você bloqueia toda a rede,
Então, você tem geralmente é um appliance, né? Um equipamento que você coloca ali, e ali você configura para que ninguém tenha acesso, ou muitas vezes você pode colocar um software em cada máquina, que aí você pode fazer uma política para a empresa, ou uma política por setor. Então, vamos dizer assim, o setor de marketing, ele vai ter acesso a redes sociais, porque ele faz parte do negócio ali. Agora, o pessoal do operacional não precisa ficar acessando a rede social, né? E aí, o board da empresa ali pode ter acesso livre. Afinal de contas, eles estão na alta gerência ali, eles sabem o que devem ou não fazer ali na empresa, né? E aí você consegue fazer isso pontualmente por máquina ou por política, seja para a empresa inteira ou por setores específicos. Você consegue controlar bem o acesso também. Muito legal. E, Rafa, vamos supor uma pessoa que é um empreendedor, um microempresário, ele pode ser um médico, um dentista, sei lá, e ele tem dados do paciente, né? Ele tem informações que ele coloca ali na ficha de prescrição, enfim, mas está no computador, né? Esses dados são muito valiosos e tem que tomar cuidado, porque se vazar alguma informação, por exemplo, que o paciente tem HIV, ou sei lá, alguma informação assim Sim. muito, né, importante que não pode vazar. Como que a gente poderia fazer para proteger esses dados dos clientes? Vamos lá. Você tocou num assunto bem interessante, porque não envolve só paciente. Envolve, muitas vezes, teve um caso recente de uma empresa que vazou do RH o exame de HIV positivo de um funcionário. E assim, aí ele começou a ser evitado pelos outros, sem fundamento, mas passou a ser evitado pelos outros, e descobriu-se que partiu de lá. A empresa foi punida financeiramente, né, num processo de reparação de danos. Então, assim, começa por essa questão, a reparação de danos. Se vaza dado de um colaborador, seja de um cliente, a empresa pode ser responsabilizada judicialmente. Hoje a gente tem a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela foi criada junto com a LGPD, né, pela LGPD, que é um órgão, uma autarquia federal, que tem responsabilidade de acompanhar todas as empresas, se tem vazamento ou não de dados, e ela é o primeiro órgão ali que vai responder no caso de um vazamento de dados. Inclusive, se você for ver pela LGPD, é obrigação da empresa informar a ANPD que houve um vazamento de dados. A gente que tem a obrigação de informar. E ela vai tomar as medidas necessárias, seja punição, seja advertência, vai depender do caso. Mas isso vale para todas as empresas. Então, por exemplo, você falou de área médica. A área médica é muito sensível porque eles têm lá diagnóstico de doença, que muitas vezes a pessoa não quer divulgar. Claro, ela tem um problema ali, é dela, não é de mais ninguém, né? Então, tem essa questão. Você pega psicólogo, por exemplo, ou psiquiatra, que faz o relatório de cada sessão ali, e aí fala, pô, a pessoa vai lá e se abre, conta todas as suas dores para ele e tal, e isso vaza. Dependendo da situação que a pessoa está emocionalmente falando, psicologicamente falando, pode virar uma tragédia. A pessoa pode um suicídio, de repente, né? Então, isso é bem delicado. Então, você tem... Primeira coisa, a gente tem a privacidade. A privacidade nada mais é do que você dar acesso aos dados para quem de direito. Então, por exemplo, o médico, só ele tem que ter acesso àqueles laudos. Mas ninguém, a secretária não precisa ter acesso a esses dados. Ou seja, um outro médico ali, o paciente é dele, só ele tem que ter acesso. Numa empresa, o financeiro vai ter acesso aos dados financeiros e nenhum outro órgão, outro setor ali dentro vai ter acesso, deve ter acesso à parte financeira. Então, você precisa definir esse tipo de documento, de dado, quem vai ter acesso. Aí você separou. Aí você vai lá, você tem diversas formas, mas você vai pegar as pastas e vai dar acesso àquelas pastas só a quem de direito, tá? Aí você tem, com isso, você já consegue evitar que pessoas tenham, que não fazem parte daquele contexto tenham acesso àqueles arquivos. Agora, pode acontecer, por exemplo, de você ter uma estagiária que trabalha com você, ou um estagiário tal, que ele tem acesso às mesmas coisas que você. Ou eu falo muito acontece muito com advogado, por exemplo.
O advogado está lá 20, 30 anos trabalhando, gerando aquele monte de documentos, de peças, né, jurídicas ali. Aí o estagiário vai lá, antes de ir embora do estágio, ele pega, põe o pendrive e copia 20 anos de trabalho intelectual do dono do escritório e ele leva num pendrive. Então, isso aí a gente tem forma também de evitar. Então, a gente pega lá o que é dado, a gente define com a empresa, né? O que é o dado sensível, o que é dado valioso para a empresa, e a gente coloca lá que, então, aquele tipo de dado não pode ser copiado para um pendrive, não pode ser tirar um print screen, não pode ser enviado por e-mail. Então, aí, com isso, você blinda que aquilo saia de lá. E isso vale para documentos receituário médico, pode ser um laudo pericial, alguma coisa assim, você coloca lá que aquilo é um dado sensível, então, a partir desse momento, aquilo não pode ser divulgado de nenhuma forma, né? Então, você vai pegar aquilo ali, vai trabalhar em cima dele e vai continuar salvando naquela pasta e acabou. Então, isso é uma das principais formas que a gente tem hoje para evitar esse vazamento. E as pessoas têm que entender que o vazamento de dados, ele vai muito além do dado em si. Eu digo assim, o dado... Quando vaza um dado de uma empresa, como que os clientes vão olhar para isso? Se é um escritório de advogados, de repente vaza um dado que pode servir de prova contra o cliente dele. Ou vaza dado de um contador, vaza dados fiscais, que são garantidos por lei o sigilo fiscal, e vaza do escritório de contabilidade. Quando você vê isso, você não está perdendo dados, você está perdendo a credibilidade da sua empresa, você está atingindo o nome da sua empresa. Então, assim, é um bem intangível ali que você demorou anos para formar aquela marca importante, que vai por água abaixo num piscar de olhos, porque teve um vazamento de dados. E o custo disso, então, assim, você vai responder pelos danos morais, dependendo dos dados que você vazou. Você certamente vai ser punido pela ANPD com alguma multa, e você pode jogar no lixo a marca da sua empresa. Então, Sim. o custo é muito alto para a empresa no caso de um vazamento Isso é de dados. muito mais caro do que você investir numa prevenção, né, disso tudo. Infinitamente mais caro. Um paralelo é com o seguro de carro. O que sai mais barato? Você pagar o seu seguro de carro ou dar uma perda total e você ter que comprar o carro de novo? Né? Então, assim, é uma forma de seguro, sem dúvida. E as pessoas não veem, assim, muito atual, a enchente no Rio Grande do Sul. Tinha gente que tinha a empresa, até se preocupou em fazer um backup dos seus dados na mesma cidade. E a água inundou tanto o escritório quanto onde estava armazenado o backup. A pessoa perdeu tudo. E o que a gente trabalha na segurança da informação é a continuidade do negócio. Então, assim, quanto tempo a sua empresa pode ficar sem funcionar por conta dos computadores? Quanto tempo ela sobrevive? Dependendo se for uma indústria, ou dependendo, né, da área ali, é muito crítico ficar parado. E você tem o custo também de recursos parados, né? É o computador, é o colaborador que está sem fazer nada ali porque está sem o computador. Então, quando você tem um dano assim, você precisa pensar quanto tempo eu preciso que minha empresa volte a funcionar. E isso é fundamental. E aí, com base nisso, você vai estudar estratégias, porque tudo tem um custo também. Se você quer que volte em 15 minutos, em meia hora, é um preço. Agora, se você tem uma semana para voltar, já é um outro preço, porque você vai pensar em estratégias diferentes para baratear isso aí. Então, a gente não tem uma receita mágica para todo mundo, mas a gente consegue desenhar, né, personalizado ali para aquele tipo de problema. Por exemplo, uma loja é diferente de uma clínica médica que atende inúmeros pacientes, onde, imagina, tem 10, 15 médicos ali, né? E com, sei lá, 50, 100 consultas por dia, um movimento de coisa ali, e uma loja ali que ele pode fazer até na mão a nota fiscal ali, dependendo, né? E depois lança tudo. Então faz diferença tudo isso. Isso é importante porque quando você monta um negócio, né? Quando você já tem um negócio, muitas vezes o empreendedor não se atenta a isso, né? Não só pensando na empresa, mas pensando na questão dos dados que ele muitas vezes tem ali dos clientes. E são dados importantes, por exemplo, o fato de você pegar o cadastro para emitir uma nota fiscal, onde você pega nome, endereço, e-mail, CPF, né? Então, só isso aí já pode gerar problema, né? Porque dependendo de quem acessar
esses dados, pode fazer muita coisa, né? Pode criar um documento aí do zero. Sim. E como que você acha que você poderia eh, atentar, trabalhar conscientizar, vamos dizer assim, esses empreendedores para que eles pudessem, né, ter esse olhar e focar nisso? Porque eu costumo falar como mentora de negócios, eu costumo orientar, tanto que você deu a aula na mentoria, né, para poder esclarecer melhor, mas eu percebo assim que quando o empreendedor, o empresário, ele começa, ele se atenta mais às vendas, né, ao faturamento, se está tendo lucro ou não, e não se atenta a esses detalhes que são tão importantes, né. Sim, e a gente tem que pensar assim, hoje tudo é digitalizado. Então, querendo ou não, você tem tudo no computador. E por mais que você diga assim, não, mas eu tenho um sistema onde eu alimento no sistema. Tá, você alimenta no sistema, ele está na nuvem, ele não está na sua máquina. Mas a sua máquina é a porta de entrada para esse sistema que está na nuvem. Então, se ela tiver algum problema, você pode ter problema lá na nuvem também. Alguém pode acessar via sua máquina o seu sistema na nuvem. Não é raro de acontecer isso. Agora, a gente tem que pensar assim, a empresa, quando ela começa a desenvolver, querendo ou não, hoje a TI é a base de tudo. Sim. Você faz tudo por ali. Se você paga via Pix, alguma coisa ali, você faz pelo celular até, você gerencia seus clientes, todas as suas finanças, está tudo ali. Então, você precisa proteger todos esses dados que podem ser nem só de cliente, mas seus também, né? Podem ser números importantes para você e para mais ninguém. Então, a gente precisa pensar numa TI que, primeiro, ela atenda as funções que se espera para a empresa. Então, a gente tem que ver a área fim, entender quais são as demandas, e com isso você identificar como você sanar essas demandas. A gente tem muita empresa que gosta de empurrar um sistema, assim, ele leva o mesmo sistema para o consultor, ele leva o mesmo sistema para o borracheiro, ele leva o mesmo sistema para uma loja de conveniência. Não é assim. Assim, cada um tem a sua demanda, cada um tem o seu ponto forte, seu ponto fraco ali, e a gente precisa melhorar esses pontos fracos, né? E os pontos fortes a gente não deixar cair também, né? Uhum. E muitas vezes eles colocam sistemas que vão favorecer uma parte da empresa e vão desfavorecer outra, porque não é feito para aquilo especificamente. Então, assim, a gente desenhando uma solução para a empresa, você tem que pensar também no longo prazo. Porque não vai assim, agora você dobrou o tamanho dessa empresa, você vai ter que investir num outro software. O custo de migração é muito alto. É um tempo que você talvez não precise, se você planejar direito, você vai aguentar aí 5, 10 anos com o mesmo sistema, você só pagando mais licença tal, mas o mesmo sistema funcionando. Uhum. Então, vale a pena para mim, o ideal é você pensar já quando é pequeno. Porque aí você tem mais flexibilidade para você alternar, você tem menos pessoa para treinar. Isso também é O importante. investimento não é tão alto. O investimento não é alto e você já se prepara para o crescimento. Você já planeja ali, você tem metas de crescimento. Poxa, até quanto que a gente consegue crescer do jeito que está? A gente desenha bonitinho ali a solução e já vai pensando na escalabilidade do negócio mesmo, banco de dados, quanto que ele vai suportar ali. Geralmente hoje você consegue pegar ali coisas modulares que você vai acrescentando só um espaço ou só mais acesso de um colaborador, você vai pagando só o que é necessário realmente. Uhum. Então, para o pequeno empreendedor, primeiro que assim, um vazamento de dados pode significar a morte da empresa, até para uma grande empresa, mas imagina para um pequeno empreendedor ali que está lutando no seu dia a dia ali para começar a crescer e tem um baque desse de uma multa. Uhum. Por exemplo, se você toma todas as medidas necessárias, você tem lá antivírus, anti-ransomware, você tem um data loss prevention, que é a prevenção de perda de dados, que é isso que você monitora ali os dados sensíveis e não deixa fazer nada com eles e tal. Você tomou todas as proteções, você não compartilha a sua rede com ninguém, você faz tudo certinho. Quanto um banco não investe em segurança e acaba sendo assaltado? Pode acontecer. Por mais que você tome cuidado, pode acontecer isso com você. E se você apresenta lá para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fala, olha, houve um vazamento da minha empresa, mas eu usava antivírus, anti-ransomware, eu tomei todas as medidas necessárias, mas aconteceu. Eles vão falar assim, tudo bem, vocês tomaram medidas, o que vocês fizeram para mitigar o risco depois? Falou, não, a gente já cortou o acesso daquela máquina que a gente identificou como
vulnerável tal, e já resolveu, não tem mais essa vulnerabilidade em nenhuma máquina, tá tudo funcionando. Ah, então a gente pode converter a multa em advertência. Já não é um dano financeiro. Você foi advertido ali, mas você já se protegeu ali, porque você mostrou para a autoridade nacional. Eles sabem que o crime organizado está muito eficiente. Saiu uma pesquisa esses dias da Microsoft que são 500 mil novas ameaças por dia com o uso de inteligência artificial. Porque eles mandam o ChatGPT criar, né, uma ameaça assim, tal, ele desenha ali como que quer. Agora o ChatGPT disponível ao público, ele tem esse bloqueio moral, vamos dizer assim, ele já não faz mais isso. Mas quem instalou na própria máquina o ChatGPT, a versão anterior, ele consegue mandar que produza, e ele faz o código de um vírus, de um ransomware, e saem cerca de 500 mil ameaças por dia. Então a gente está sempre atrás. Né? Então, assim, a gente da segurança da informação, a gente nunca dá 100% de segurança, né? Você fala, não, tá 100% protegido. Não, primeiro porque a gente tem o usuário, que é uma vulnerabilidade enorme, né? Então, assim, a gente precisa treinar o usuário, ele precisa estar esperto com phishing, por exemplo. Vem lá, eu sempre brinco que é fato isso. A pessoa recebe lá que os seus pontos do Itaú vão expirar. Clique aqui para reativar, tal. A pessoa nem tem conta no Itaú e vai lá e clica. Sabe assim? E aí ali já era a porta de entrada para uma ameaça. Acontece também de aparecer um aviso lá, assim, olha, sua máquina está infectada, liga no número tal. A pessoa liga, aí fala que é da Microsoft e tal, parece uma janelinha mesmo assim, do Windows. Aí a pessoa liga, olha, apareceu uma mensagem, agora você faz isso, faz aquilo, tal. Aí ele está, na verdade, liberando o acesso da máquina para esse terceiro. Aí que começa a invasão. Então, a gente precisa treinar o usuário, a gente precisa proteger a máquina, assim como um condomínio, você tem que instruir os caras, falar assim, não entra um na traseira do outro ali, porque a gente não sabe quem é que está entrando. Sim. Né? Se identifica lá na frente, se faz todo esse cuidado, acende a luz do carro dentro para ver que está só você, ou que não tem ninguém armado ali com você, você tem que conscientizar as pessoas. E aí você tem que ter o porteiro monitorando ali a entrada e saída, você precisa ter as cancelas, portão do condomínio. Então, você pode fazer a analogia aí, você treina o usuário, você coloca as ferramentas para proteger e alguém para monitorar essas ferramentas. Como surgem tantas ameaças por dia, fica difícil uma ferramenta, um antivírus convencional, proteger de tudo isso. Então, você precisa de alguém monitorando ali dados da sua máquina para ver se ela não está sendo invadida em tempo real. Hoje a gente consegue ver um desvio, por exemplo, de consumo de processador, ou um desvio de consumo do HD. O HD está lá 100, ele costuma ocupar 100 GB por dia ali, e de repente um dia foi para 180. Só, peraí, não é normal isso. Né? Ele tem um padrão ali que a própria inteligência artificial identifica e ela já cria ali uma linha. Ó, esse é o normal. Qualquer coisa para cima ou para baixo disso tá estranho. Aí ela vai lá e me avisa, por exemplo. Aí eu vou lá e vou ver por que está acontecendo isso. De repente, ela acessou instalou um software que exige, né, um AutoCAD, por exemplo, de 3D e tal. Ele vai exigir um processamento maior, justifica. Agora, se a pessoa não está fazendo nada, a gente tem ameaça, por exemplo, que usa o seu computador para minerar Bitcoin para outra pessoa. Então, ela está usando o seu recurso, a sua energia elétrica, tudo, para gerar dinheiro para ela. Você só fica sabendo disso com uma ferramenta avançada aí e alguém monitorando, né? Porque a máquina também não é 100%. E quando os clientes se procuram, são pessoas que já têm essa consciência desses riscos ou são pessoas que querem ter a consciência? Pergunta a sua opinião, o que seria interessante, ou são empresas maiores que né, sabem dos riscos, né? Às vezes tem aí uma fórmula, né, uma patente que não pode ser copiada, então tem esse medo, né? Como que... Então, acontece bastante assim, quem procura a gente, de fato, é quem já tem a consciência. Mas, assim, alguns têm consciência, mas todos têm a obrigação. Então, uma parte nossa, a gente, até fazer um jabazinho aqui, eu faço parte chama CopTI, é um grupo, nós somos todos concorrentes, que a gente se juntou exatamente para criar essa questão da educação em questão de segurança da informação, porque a gente sentiu assim, que as pessoas realmente não estão dando o devido valor. E é cada vez mais comum. Teve um incidente recentemente, questão de 3, 4 semanas,
que era uma empresa que fornecia um software para planos de saúde nos Estados Unidos. E a empresa que fornece foi atacada. E vazaram dados de 150, 160 milhões de americanos, dados médicos. Então, assim, isso não vai fechar a empresa. Ela simplesmente vai fechar porque ela não vai ter como suportar o tanto de punição que ela vai sofrer, tanto das agências quanto do judiciário. Então, assim, essas empresas que têm dado sigiloso, a gente tem basicamente 3 níveis, né? Então, a gente tem a empresa comum, que qualquer um deveria tomar essas providências. Aí você tem o nível médio, você pode dizer assim, a pessoa tem dados sensíveis, e ela tem ciência de que ela manipula dados sensíveis, e você tem as que têm alguma agência reguladora por trás. Por exemplo, a área de saúde, você tem para hospitais, você tem a Agência Nacional de Segurança Suplementar, que cuida disso. Seguros, por exemplo, a área de seguros, você tem uma agência, a SUSEP, ela vai já ter algumas exigências ali. Então, todas as que têm agência, telecomunicações, já exige um nível mais avançado, porque a própria agência exige alguns critérios. Né? Então, a gente tem uns checklists que a gente faz, que é conforme o nível da empresa. Então, assim, claro, todas as medidas têm um custo, então, assim, a gente não vai implementar a segurança da NASA numa loja uma loja de conveniência. Né? Agora, se é um banco digital, por exemplo, a gente vai tomar todas as medidas possíveis. Tem até um termo muito usado que é o Zero Trust, que é o zero confiança. Você vai partir do pressuposto que o cara do lado ali está querendo roubar alguma informação, que o seu sistema de antivírus não vai funcionar, que a sua rede vai ter alguma vulnerabilidade. Você tem que partir, assim, é quase que uma paranoia, né, de que vai dar tudo errado. E ainda assim você tem que garantir a segurança da empresa. Então, dependendo do nível da empresa ali, você precisa. Se é alguma coisa muito delicada, como, por exemplo, planos de saúde, que tem informações de todo mundo, você precisa tomar as medidas conforme o risco que você corre ali. E tudo é você pensar no risco. Então, o risco é a probabilidade que uma ameaça venha acontecer. Então, você vai pegar ali qual que é a ameaça que pode trazer maior dano para você e começa por ela. A outra você fala assim, poxa, qual que é a chance de um meteoro cair no meu escritório? É mínima, eu não vou me preocupar com meteoro. Agora, de uma pessoa entrar aqui e roubar um computador, um notebook principalmente, ou eu perder um notebook no aeroporto, ou roubarem meu carro com... Né? O que acontece se rouba o seu notebook o seu carro com o notebook dentro? Você perde todos os dados da sua empresa, foram embora ali, todo o conhecimento que você tem da sua empresa vai embora ali, acabou. Né? De repente, sempre falo, né, assim, você descobre que uma determinada terça-feira do ano é a terça-feira que mais vende no seu negócio. E aí você descobre também, analisando ali os dados, que quando falta um colaborador, sua venda cai pela metade. Pô, depois de anos você colhendo essas informações, né, esses dados, você tira essas informações. Então, se faltar um colaborador justo naquela terça-feira, você vai perder muito dinheiro. Era uma informação que você não teria se você não tivesse esses dados ao longo de 10, 15, 20 anos. Exatamente. E aí você perde isso. Então, assim, você não perde os dados, você perde inteligência do seu negócio. Você pode tirar muita informação do seu negócio e se você perder, você está perdendo essa inteligência. Então, é muito sensível mesmo, assim. É muito sensível e é por isso que eu te convidei para vir aqui, Rafa, porque, assim, as empresas não têm noção, né, da gravidade disso e da responsabilidade dela quando ela capta esses dados dos clientes. Sim. Seja no atendimento com psicólogo, seja na questão dos dados para emitir uma nota fiscal, seja... Então, assim, ela tem que pensar na possibilidade de prevenir, de olhar para isso, para que ela não venha ter problemas futuros, porque independente do tamanho do negócio, quando vem a multa, vem mesmo, sem dó. Sim. E fecha muitas empresas por conta disso. Muito, né? O índice é muito alto de empresa que é atacada e que ela não suporta até o próprio dano à imagem. Ela não precisa nem ir longe assim, de questão de punição, não. O próprio dano à imagem já não sustenta a empresa. E é curioso, você comentou que as empresas não têm preocupação, mas sim, as empresas são pessoas e as pessoas não têm preocupação. Se você olhar, o Nubank,
ele tinha o cartão dele, ele tinha os dados do cliente ali na frente. E eles tiveram que mudar. Hoje você olha, ele só é roxinho. Na frente e atrás estão os dados, porque as pessoas postavam. Olha, chegou o meu roxinho. Com os dados, até o código de segurança do cartão, ali as Nossa. pessoas postavam. Tem gente que tira habilitação, vai lá e posta a CNH, tirei a habilitação. Ali tem o seu CPF, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, nome de todo mundo que precisa ali. O cara pega aquilo ali, dependendo da qualidade da imagem, ele faz uma réplica. E ele vai lá e abre uma conta no banco no seu nome, porque você postou ali. E é igual quando você vai fazer cadastro em algum lugar, ou, sei lá, vai contratar algum serviço e o cara vai fazer o contrato e pede uma foto do seu RG, porque ele quer uma foto do documento aliás, ele quer a imagem, Armazenar ali. isso, exatamente, a foto do seu documento, seja o RG ou a carteira de habilitação. E muitas vezes você não sabe o cuidado que ele tem. Nunca a gente Como que sabe. você tem que perguntar para a pessoa se ele é adequado com a LGPD ou como ele armazena os dados? É, Teria que perguntar? essa questão seria até mais jurídica do que técnica, né, de TI. Eu vou falar a minha opinião, assim, eu acho que você deveria pelo menos deixar registrado ali, falar, ó, você está pegando isso aqui, a partir desse momento você é responsável, frisar ali, né, você é responsável por esses dados. Você assume essa responsabilidade? Bom, se você assumir essa responsabilidade, se eu gravo, eu faço alguma coisa, aí eu te forneço. Porque é muito fácil ele pedir e, assim, acontece muitas vezes de ter um dado vazado por alguma empresa e esses dados são usados para atos ilícitos. Ou muitas vezes, sim, para compra de produtos e tal. Quem vai se responsabilizar por isso? O dano é todo meu. Assim, teve um caso recente que entraram no e-mail do cara, aí pelo e-mail ele conseguiu alterar a senha no banco e o cara comprou no Mercado Livre, comprou no Magazine Luiza, compraram acho que foi uma BMW em Belém. Mas assim, em questão de 2, 3 dias, eles fizeram assim uns 400, 500 mil reais de prejuízo para esse cliente. E a gente teve que, né, tem que bloquear tudo o mais rápido possível, que é o mitigar o risco, né, evitar que o risco aumente. Sim. Mas e a dor de cabeça dele agora? Sim. Como é que fica? Então, assim... Porque é ele que vai ter que ir atrás para resolver tudo isso. Sim, só que assim, se tivesse um pouco de segurança ali, os crimes, assim como no mundo real, a gente tem que pensar assim, tem uma casa que ela tem grades na janela, ela tem cerca elétrica, ela tem câmera e tem um cara armado na frente. E a outra casa não tem nada. Onde o cara vai? Ele sabe que é muito mais fácil aqui. Então, assim, numa empresa ou mesmo numa residência, assim, que o cara tenta ali uma vez, poxa, tem tantas barreiras aqui, eu vou partir para outra, não vou ficar. Por que o cara vai querer insistir com você que ele nem te conhece? 99,9% das vezes a pessoa não conhece. Né? Isso é uma coisa interessante também. A gente tem um tipo de teste que chama Pen Test. Você simula um ataque. Então você tem lá o Black Box, ele simula um hacker. Então, assim, ele não conhece você, ele não sabe o que você faz, nem nada. Ele vai tentar ali, aleatório, é um tiro aleatório. Aí você tem o Gray. O Gray é como se fosse um concorrente, assim, ele sabe o sistema que você usa, ele sabe onde está a sua dor ali no negócio e ele quer te boicotar. Mas ele não tem acesso ao seu sistema. E você tem o White Box, que para mim, é o mais crítico, que ele simula um colaborador insatisfeito. O cara já tá pé da vida com a empresa, ele tá de saco cheio, ele sabe que ele vai sair, ou se ele não demitirem ele vai pedir as contas. Eu quero ferrar com essa empresa. Ele sabe onde está a dor, ele sabe onde estão os arquivos, e ele tem acesso a tudo, porque ele tem a credencial, né, o acesso ao computador, tudo, ao sistema. Mas se esse cara quiser ferrar com a empresa, teve recentemente, eu não me recordo da empresa, mas o cara foi lá e apagou assim, 22 servidores da empresa, ele apagou tudo, formatou tudo. Pegaram, conseguiram recuperar, tinha backup, tudo. Não sei se foi 100%, mas assim, foi um colaborador que foi demitido. Isso é importante, né? Assim, eu sempre falo para os meus clientes, vai desligar alguém, fala para a TI antes de avisar o RH. Se você decidiu que vai mandar, já avisa a TI e fala assim, ó, vai ser tal dia, tal hora. Então, assim, 1 minutinho antes a gente vai lá e corta o acesso da pessoa, para evitar esse tipo de dano. Porque é comum e assim, a pessoa tem acesso a tudo.
da empresa. Então, é importante a gente ter esses testes também para ver as vulnerabilidades, que seria o laudo do bombeiro, né? Ele vai falar assim, não, aqui, ó, essa janela tá perigosa, ou essa porta devia abrir para lá e não para cá. A gente faz mais ou menos isso, né, para entender ali a dinâmica da empresa e simula realmente assim. Eu até gosto de terceirizar, porque senão fica viciado, porque eu que fiz o sistema da empresa ali, e eu vou fingir que não achei nada, né? Inconscientemente, claro que não conscientemente, mas quando é um terceirizado, ele vai bater cabeça ali, e é bom porque ele me avisa onde está a minha vulnerabilidade. Porque assim como é um risco para o cliente, imagina para mim, empresa que cuida disso, Sim. se meu cliente tem um problema desse. Então, assim, a gente tem que batalhar 100% do tempo para que o cliente esteja seguro. E para isso a gente tem que testar as nossas vulnerabilidades também. Com certeza, né? Com certeza. Rafa, muito importante as informações que você trouxe. É um assunto aqui que, se deixar, a gente fica aí, né? Muito Dias. tempo, dias falando. Mas eu achei importante você trazer esse assunto para que as pessoas tenham consciência, né? A questão dos pais também, como você comentou, né? Os cuidados, os perigos que tem que ter, aliás, que acontece, né? Pelo celular, pelo tablet, enfim. E o que seria importante o pai estar de olho para prevenir, né? Problemas maiores aí. Sim. Eu vou até acrescentar uma coisa que você falou de pais e filhos, que eu não comentei, e eu gosto muito de comentar, que é importantíssimo. Muitas vezes as crianças, adolescentes, tal, postam fotos ingênuas. Não tem nada de demais realmente. Mas, por exemplo, ela tira uma foto estudando em casa. Ela pegou e tirou a foto. Ela posta a foto, pô, não tem decência, não tem nada, não mostra absolutamente nada. Mostra o caderno dela e ela. Mas ali na foto tem o EXIF, que é um metadado, que tem a geolocalização. Por exemplo, pô, ela mora no condomínio tal, no condomínio de Posses, quem tem Posses. Aí depois ela tira uma foto, tô indo para a escola, ou um evento da escola. Aí já sabe onde ela estuda. Aí fala, poxa, é um colégio bacana também. Aí ela pega e fala assim, porque eu tô aqui na sorveteria tal, tô tomando sorvete com a minha mãe. Então assim, olha, eu tenho dinheiro, vocês sabem que eu tenho dinheiro, e eu estou aqui, sequestradores. Se vocês quiserem vir me buscar, eu tô aqui à disposição. Então assim, tem até um termo que chama OSINT, que é Open Source Intelligence. É inteligência de código aberto, assim, é uma coisa que está disponível para todo mundo. O cara, você deu tudo isso pro cara. O cara nem estava olhando para você, mas viu que você é bonitinha, você é rica e que você está em tal lugar agora. A gente tem que pensar em quem tá vendo. Sim. Então, assim, ou bloqueia perfil para colocar só pessoas que você conhece, ou evita a geolocalização nas coisas, ou o que eu sempre peço, assim, posta depois que você saiu do lugar. Não posta na hora. Depois que você saiu, não tem problema. A pessoa vai lá te buscar. Agora, se você posta a academia, se você posta a escola, o cara consegue fazer até o seu itinerário durante os dias. Exatamente. Ele sabe onde você tá a cada momento. O restaurante que você frequenta, pô, toda sexta-feira eu tô no lugar X. O cara vai estar te esperando ali. Se é uma desavença ou se é um cara que está interessado num sequestro, por exemplo, você deu de mão beijada. E é exatamente por isso que eu parei de postar algumas coisas. Porque Sim. eu percebi umas movimentações meio estranhas esses tempos atrás, indo para academia, e muito, mas muito estranha nos dias e horário que eu vou. E assim, se é para mim ou se não é, eu entendi o recado, entendeu? Então, já conversei com meu marido e muita coisa eu vou começar a mudar por conta disso. Eu acho que a gente pensa que isso só acontece com o outro, não imagina com a gente. Mas como eu sou muito ligada à defesa pessoal, né? Eu fico atenta a certas coisas. Então, meu radar, a primeira vez que eu vi, eu já bati e falei, tem coisa errada. Da segunda vez que eu fui para academia, mesma coisa, tem coisa errada. Terceira vez, 2 semanas consecutivas, a mesma coisa. Eu falei, tem coisa errada e não sei para quem é, mas, né, como eu sempre vivia apostando, então hoje eu não posto mais certas coisas, porque pode acontecer com qualquer um, né. Aqui curioso, tem a primeira etapa daquele pen test que faz é o footprint, que seriam as pegadas que você deixa na internet, que é basicamente essa OSINT. Então você, a pessoa que vai fazer o teste, ela vai procurar tudo sobre o board da empresa. Então, por exemplo, acontece muito, o cara posta foto com a família e fala assim, hoje foi aniversário do Pedrinho, hoje foi aniversário do Joãozinho. Aí ele pega lá, então, sabe, tal dia aniversário de um filho, tal dia aniversário do outro filho.
Quantas pessoas não colocam lá que a senha é aniversário de filho? Aí o cara, você já deu a senha pro cara, dependendo de quem Sim. é. Agora, a senha é outra coisa importante. Se você for olhar assim, 5 anos atrás e 1 ano atrás e hoje, as 10 primeiras senhas mais utilizadas, você vai ver que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Assim, mas tem um padrão ali que, assim, não, claro que não vão ser todas, mas você pega ali 40, 50% das senhas são assim. Você tem um sistema que chama Shodan, que você consegue procurar roteadores, câmeras, qualquer dispositivo de rede que mantém o login e senha padrão. Então você consegue acessar por esse sistema uma câmera na Rússia, nos Estados Unidos, porque ela está aberta que o cara não alterou a senha padrão dele. Você consegue fazer isso com o roteador. Aí você entra no roteador, você entra na rede inteira do cara. Sim. E é uma ferramenta gratuita que você procura na internet e você acha isso. Então, você vê. Então, assim, é muito fácil, e eu brinco, né, com as minhas filhas, principalmente, que estão na pré-adolescência ali, de ficar postando foto. Assim, primeiro que hoje com o deepfake, você pode pegar uma foto e transformar numa cena de sexo, por exemplo, só com a foto da pessoa. Se ela tira foto desse lado e desse lado, então, que aí já pega os dois lados, a inteligência artificial consegue fazer um monte de coisa. E não precisa nem usar deepfake, mas se muitas vezes posta lá de biquíni, essas coisas e tal, assim, um pouquinho mais vulgar, mais indecente, assim. E eu falo, poxa, você faz... Elas odeiam que eu faça essa brincadeira, mas eu falo assim, você tiraria uma foto sua de biquíni, pregaria no poste na frente da sua casa? Ela fala, não, claro que não. Você não põe na frente da sua casa, você posta pro mundo inteiro ver. Eu falo assim, se você não põe no poste, não poste. Né? Isso assim, aí. então, assim, a gente tem que pensar Porque nisso. é Realmente. o mundo inteiro que tá vendo mesmo. E isso é com todas as informações. Você fala assim, poxa, eu colocaria esse tipo de informação no poste na frente da minha casa? Que eu estou todo dia na academia tal? Não, mas por que na internet, que tem um alcance infinitamente maior, você coloca? Sim. Então, se as pessoas até perguntam, poxa, você tem Instagram? Até tenho, mas pela minha área, sim, eu não divulgo quem são meus clientes, porque assim, se a pessoa tem uma desavença comigo e ela quer ir ela vai me atacar por meio de um cliente. Então, assim, eu tenho que proteger o meu cliente. A primeira coisa que vai ser eu não falar para quem eu trabalho, né? Ninguém sabe. Claro que os amigos próximos, assim, amigos em comum, sabem que eu trabalho, mas eu não divulgo jamais as empresas para quem eu trabalho. Tem banco digital, tem corretora, tem escritório de advogados, que, para minha segurança, né, para a segurança da minha empresa, e por tabela para eles, eu não divulgo. Então, assim, a minha rede social é super antissocial. É importante falar sobre isso, porque hoje em dia, né, com o digital, todo mundo tem essa necessidade de postar muitas vezes onde está. Até para as pessoas seguir, entender a rotina, gerar mais conexão com o público, principalmente quem é, né, essas pessoas mais famosas aí, Sim, esses experts, né? Mas como aumentou muito a criminalidade, está aumentando cada vez mais esses golpes, então eu acho que segurança em primeiro lugar, né? Então tem que repensar nas atitudes para que tenha mais segurança, porque a gente não sabe quem está nos vigiando, né? E é exatamente. sempre assim, às vezes como que eu posso dizer? Essas pessoas estão já há um bom tempo, né, nos seguindo, só vendo a Sim, movimentação para no momento certo poder agir. Então, por exato. isso que a gente tem que se prevenir, E pelo né? menos não criar um padrão, né? Assim, uma rotina tão óbvia que o cara sabe que dia que você vai estar, né? Na terça-feira ela vai estar em tal lugar, na quarta-feira em tal lugar. Pelo menos dessa variada, assim. E de preferência, não postar coisa que você faz com aquela frequência mesmo, né? Então, colégio, escola de inglês, academia, essas coisas que você tem uma certa frequência, porque a pessoa uma hora vai estar te esperando lá, Com né? certeza. Então a gente tem que se proteger e, de novo, isso aí é uma proteção física, não é nem digital, Uhum. né? Acontece muito, por exemplo, de a pessoa... Aqui em Itu é mais difícil, mas em São Paulo, que você chega em praça de alimentação perto de centros comerciais grandes, a Avenida Paulista, por exemplo, a pessoa tira o crachá e guarda a mesa e vai buscar a refeição ali no fast food. Pô, o cara tá deixando um acesso físico para a empresa. Isso é uma Tira vulnerabilidade foto. que as empresas não treinam. Ou gente que tira foto do crachá e fala, pô, agora eu trabalho no Itaú. E tirou a foto. Aí a pessoa vai lá, faz um print ali da tela,
faz um crachazinho igualzinho, muda a foto dela. Ah, é uma tarja laranja que ele usa? Não, arruma uma tarjinha laranja. E aí tem um termo, né, que é o tailgate, que é exatamente assim, vai passar a roleta e passa junto, ou vai fechar a porta do elevador. Assim, e ele precisaria digitar ali o andar que ele vai. Mas ele pega e aproveita, entra na rabeira, né, do último ali, e ele consegue entrar na empresa fisicamente. A partir dali, o que ele vai fazer, ele pode instalar um pendrive numa máquina que vai ter, por exemplo, um keylogger, tudo que a pessoa digitar vai passar para ele, aí vai ter acesso ao banco dele, ou vai ter acesso ao sistema dele, e o cara vai desenhando tudo. Então é muito fácil a pessoa cair num golpe hoje, muito fácil. Por isso que a gente tem que se prevenir e procurar se informar da Sim. melhor maneira, né, que pode agir tanto nos negócios como na vida pessoal, porque eles estão cada vez mais profissionais, né? Sim, hoje eu até vi um vídeo de um cara que recebeu um telefonema desses de presídio, mas assim, não era o cara do presídio, não. Eles estão contratando agora os SDR, a pessoa para fazer a conversa ali, é pessoal de telemarketing mesmo. Então, são pessoas treinadas para se passar. Olha, eu sou do Nubank, eu sou do banco tal, e o seu cartão deu problema, a gente precisa que faça isso. Então, a pessoa tem um português correto, ela sabe ela tem todo um script ali para ela falar. Assim, eles profissionalizaram o golpe. E o cara tava falando isso, ele falou, poxa, eu trabalho com isso. Eu saquei na hora que não era, porque jamais iam me ligar nessa circunstância e tal. Mas era tão profissional que qualquer um cai. Infelizmente, moramos num país que os bandidos têm mais valor do que um trabalhador, do que um empresário, né? Sim. Então, assim, a gente vai esperar o quê? Né? E vamos finalizar aqui para encerrar o assunto, Rafa. Não vou tocar nesse assunto. Mas você sabe o que eu penso. Exatamente. Rafa, muito obrigada pela sua presença, viu? Foi um prazer você compartilhar aqui para a gente, né? É muito importante, como eu falei, e trazer essa consciência para outras pessoas, para que elas também possam, né, refletir sobre isso, procurar ajuda, procurar especialistas na área, para proteger não só a sua vida pessoal, como a sua vida profissional também, né? Sua empresa. Sim, se você for, no meu caso, por exemplo, as coisas mais importantes da minha vida são minha família e a minha empresa, que é o que sustenta a minha família. Então, as duas coisas que eu mais tenho que proteger na minha vida são minha família e a minha empresa. Eu acho que isso vale para todos, né? Assim, é da onde vem o nosso sustento, é onde vem eu acredito que muitos de nós queiram deixar um legado. E para deixar um legado, ele tem que ser perpétuo. A gente tem que pensar na perpetuação ali, não só da espécie, mas da sua empresa também, né? Que ela dure o máximo possível. E para isso, todas as medidas são sempre bem-vindas. Com certeza. Então, espero que tenha agregado alguma coisa, quem está assistindo aí, que repense um pouquinho na questão da segurança da sua família e da sua empresa. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Como eu disse, eu gosto de falar É um prazer. E é um assunto que, assim, é praticamente infinito, porque todo dia surge uma ameaça nova, todo dia surgem formas de você invadir uma empresa, seja física, seja digitalmente. Então, é importante a gente conscientizar as pessoas e eu acho que isso vem antes de proteger, porque, assim, a gente conscientizando, as pessoas vão querer proteger. E a proteção sai muito mais barata do que a reparação de danos. Pode ter certeza. Muito obrigada, Rafa, mais uma vez. E você, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nós temos vários episódios tão bons como esse aqui. E eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a Clínica Clean-D, que é uma clínica especializada em estética e quiropraxia, e ao realizador desse podcast, Instituto Fabiana Carvalho. Muito obrigada para vocês, ouvintes. Até o nosso próximo episódio.